Tá, eu acho que é muito complicado você definir o que é exatamente pluralidade cultural, né? Os outros temas transversais é mais fácil você definir, né? Agora, no caso da pluralidade, eu acho que não é só ser variado, eu acho que tem uma coisa muito importante que é uma coisa de base, né, no que você faz numa instituição como aqui a Casa das Rosas. Eu acho que é interessante remontar ao passado. Então, essa casa ela foi transformada em casa de poesia e literatura em 2004, pouco tempo depois do falecimento do Haroldo de Campos. Quando o Haroldo faleceu, a família deixou, em 2004, o Haroldo faleceu em 2003. Em 2004, a família doou a biblioteca do Haroldo, os livros que ele tinha, para o Estado de São Paulo. E o Estado achou por bem, né, então secretária de Cultura Cláudia Costin, fazer com que a Casa das Rosas, que estava abandonada, tinha sido um centro de artes plásticas, se transformasse num centro de poesia e literatura. E deu esse nome de Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, abrigando a coleção do Haroldo. Agora, isso daí faz com que muita gente pensasse na época que ia se transformar num centro da poesia concreta especificamente, né? Até porque ela me convidou para dirigir, e eu sempre defendi a poesia concreta, eu era muito amigo do Haroldo, sou do Augusto, né? Amigo e fã, né? Aprendi muito com o Haroldo, com o Augusto, e sempre defendi tudo que eles fizeram, a obra dele, que sempre foi muito atacada, muito contestada, e eu sempre participei desses embates, digamos assim, a favor, né, da poesia concreta. E, embora eu não faça poesia concreta, embora eu como poeta não tenha escrito poesia concreta, minha poesia não é uma poesia concreta, é uma poesia em versos e tal, as pessoas às vezes nem leem o que eu escrevo e simplesmente ouvem o que eu digo, né? Isso é muito comum, né, na arte no Brasil. Então as pessoas ouvindo o que eu digo acham que eu sou um poeta radical concretista, né? Então quando eu assumi, a impressão que as pessoas tinham era isso, né? Quer dizer, um espaço Haroldo de Campos Poesia e Literatura, com um poeta marcado, né, na direção, com um poeta marcado por ser, digamos, um admirador, confesso, da poesia concreta, que algumas pessoas falam que eu sou um seguidor cego da poesia concreta e tal. Isso fez com que, certamente, a Casa das Rosas corresse o risco de ser muito fechada, né? O que eu fiz desde o começo foi garantir essa pluralidade no seguinte sentido, né? Abrir para todas as correntes possíveis de poesia, que são várias no Brasil, né? Abrir para todas as manifestações possíveis de literatura, sem criar, digamos, uma hierarquia nisso, né? Dizer que uma é melhor que a outra, ou alguma coisa assim. No começo foi um exercício, para mim foi um exercício importante que eu dizia, bom, a casa é do povo de São Paulo, a Casa das Rosas não é minha, nem é do secretário de Cultura, nem é do governador, a Casa das Rosas é do povo de São Paulo, né? Então, sendo do povo de São Paulo e sendo uma casa da poesia, tem que registrar, tem que incentivar, tem que valorizar todo e qualquer tipo de manifestação literária e poética, né? Então, passei a receber aqui, inclusive, pessoas que eram inimigas da poesia concreta, né? Eu me lembro que uma vez veio o Afonso Mano Santana aqui, que era absolutamente crítico à poesia concreta e tal. Eu recebi o Afonso é uma pessoa muito gentil, muito delicada, gosto muito pessoalmente dele. Afonso Mano Santana. Não gosto da poesia dele, muito menos digamos, da reflexão teórica sobre literatura que ele faz. Não está dentro não concordo com ele, né? E aí quando eu recebi, eu falei uma coisa que eu acho que é importante, no dia que eu fui apresentá-lo, né? Eu fiz questão de frisar que era o espaço Haroldo de Campos Poesia e Literatura, com quem ele brigou, né, a vida toda, né, Afonso e ele, e Haroldo. O espaço Haroldo de Campos Poesia e Literatura tem a honra de apresentar aqui o Afonso Mano Santana, e eu queria dizer que é fácil você gostar concordando, mas é muito difícil você gostar discordando.
E eu gosto de Afonso Manso Santana. Mas ficou claro para todo mundo que eu estava dizendo que eu não concordava com nada que ele fala. Sim, mas ao mesmo tempo dizendo que é uma honra para a gente receber, né? O Afonso. Depois ele até escreveu uma frasezinha bonita sobre a casa, falando inclusive dessa característica da casa de ser democrática, né? Ser o espaço mais democrático que existe nesse país em relação à literatura, né?